Eu quero falar nesta mensagem sobre as atitudes de um vencedor. Eu quero falar das atitudes de uma pessoa que vai chegar no lugar da vitória. Então, eu vou fazer uso da leitura de um texto, porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada foi escrito para meu ensino. A verdadeira sabedoria que um homem precisa ter para ser bem-sucedido nessa terra e ao sair dessa terra é extraído da palavra de Deus. Porque Deus ele é a excelência da sabedoria. Aprender com Deus, meu irmão, é aprender com aquele que está acima da média, que está acima dos seres humanos. E ele disse que tudo que ele deixou escrito foi para nosso ensino. Então, nessa oportunidade, nós vamos tirar uma lição das atitudes de um homem que serve de referência para cada um de nós conquistar o nosso objetivo naquilo que também agrada aos olhos do Senhor. Amém? Então venha comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Vou fazer uma leitura de 9 versículos. Está pronto? Olha, a Bíblia diz que se você tiver prazer na palavra de Deus, você vai prosperar em tudo que você fizer. Porque nela está contida a sabedoria que você precisa. Então dedique tempo. Dedique tempo. Ter esse conhecimento requer empenho, requer propósito, requer sacrifício, mas vale a pena, porque nos seus momentos difíceis, você vai recorrer à sua memória e vai buscar informação para saber que atitude tomar. Então, ocupa ela com a palavra. Dedique esse tempo, porque vai ser soma e vai determinar seu futuro. Amém? Vamos lá. Diz o texto sagrado. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e era rico. Quando a Bíblia dá destaque a alguma coisa, é para deixar sinalizado para nós alguma observação. E era um homem rico. Porém, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa, primeiro, da multidão, pois ele era de pequena estatura. Pegou? Mas diz o texto. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Diz o texto. E apressando, desceu e recebeu com júbilo, com gozo, com alegria. E vendo todos isso ali, murmuravam, dizendo que Jesus entrou para se hospedar na casa de um pecador. Veja bem, isso não é da agora não. Veja bem. E levantando-se Zaqueu, isso aí já foi em casa, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Isso aqui, olha as atitudes daquele homem, que aos olhos de todo mundo não passava de um pecador, de um ladrão. E disse Jesus a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Oh, meu irmão. Então vem comigo aqui, observa aqui. Aqui, Zaqueu, ele tem um desejo, mas diante dele estão os obstáculos. Qual era o desejo dele? O desejo dele era diferenciado dos desejos de uma maioria. Tinha muita gente que seguia Jesus porque queria uma cura, outro porque queria uma libertação, nada contra. Jesus abençoou cada um
que perseveraram viu a resposta do que buscaram em Deus. Porém, Zaqueu queria ver quem era este homem. Ele queria saber quem era Jesus, não era o que Jesus tinha para oferecer. Quem era Jesus? Só que ele não podia, porque ele era um homem de pequena estatura e a multidão era muita. Mas quando a gente quer alguma coisa, meu irmão, a gente tem que ter atitude em direção a esse propósito. Então Zaqueu, ele foi estratégico. Eu sou de pequena estatura. Não tenho como ver, é muita gente. Mas ele poderia se limitar àquilo ali. E dizer, Deus está vendo, não posso, eu sou pequeno, não, não, não. Ele disse, não, tem uma forma. Eu vou escalar aquela figueira. E, embora sendo uma pessoa rica, ele não estava preocupado com o seu status, porque ele era um cobrador de imposto, era como um funcionário da Receita Federal nos dias de hoje, certo? Porque naquele dia o cobrador de imposto era aquele que exercia um cargo e que aos olhos das pessoas era visto como ladrão mesmo, porque na verdade ele tirava mesmo do povo. Conclusão, mas por causa do desejo que ele tinha, qual era o desejo dele? Era um desejo nobre. Ele queria conhecer quem era Jesus. Então ele sabia que Jesus ia passar por certo lugar, e próximo àquele lugar tinha uma figueira brava, e ele fez um sacrifício muito grande, subiu, a Bíblia diz que ele correu. Então tem coisas que a gente tem que ter uma certa agilidade. Tem pessoas que querem que Deus faça as coisas sem ele fazer a parte dele, não é bem assim. Eu tenho que ter a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim, não seja vagaroso nos cuidados, mas seja fervoroso no espírito. Vamos ser mais ágil, vamos ser mais determinado, vamos nos esforçar em direção ao objetivo que nós desejamos alcançar. E aquele homem viu que a multidão era grande, mas ele queria ver. Como não podia, ele falou de fato, existe uma multidão. Não só a multidão de pessoas, mas como ele sabia como era que as pessoas olhavam para ele, mas nada disso foi barreira. Nada. Nada, meu irmão. Ele queria ver quem era Jesus. Tem pessoas hoje que, eu tenho até vontade de servir o Senhor. Mas meu pai, minha mãe, minha mulher, não sei, as pessoas, os amigos, meu irmão, isso aí aos olhos do Senhor não vai justificar, não. Não, isso aí é desculpa do nosso coração, engano do nosso coração, sabe? Quando a gente quer, a gente encontra um jeito. Quando não quer, encontra uma desculpa. Então, mas Zaqueu, ele podia usar várias desculpas, dizer, não, eu quero, mas Deus está vendo a dificuldade, não posso, esse povo me olha de maneira errada, eu vou estar me expondo no meio de um bocado de gente que não gosta de mim e tal. Nada. Ele queria ver quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar acerca deste homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você já ouviu falar de Cristo, mas Deus espera que haja uma atitude de aproximação de cada um de nós. Zaqueu já tinha ouvido falar, e ele não estava interessado no que Jesus tinha para oferecer, não. Materialmente não, que ele era um homem rico, como a Bíblia diz. Mas ele queria ver quem era esse homem, porque o que ele ouvia falar de Jesus estava acima de qualquer ser humano. E ele queria se aproximar. Mas ele não ficou só no querer, não. Ele teve atitude, mostrando o que ele queria. E tudo isso está sendo observado pelo Senhor. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele está vendo cada movimento, cada esforço, tudo que está acontecendo comigo e com você, para buscar nos aproximar dele. Deus está contemplando. E Zaqueu sobe naquela figueira. E chegou o momento que Jesus vem no meio da multidão. E o gostoso e o lindo é que antes de Zaqueu ter alguma iniciativa, foi Jesus que vai se dirigir a ele. É Jesus que vai tomar iniciativa em relação a ele. Quando Jesus chega próximo, antes de qualquer movimento dele, quem sabe para chamar a atenção, ele já estava em cima daquela figueira, sabe? A multidão era grande. Quando Jesus chega próximo, Jesus ele olha para Zaqueu e chama ele pelo nome. Não pensa, alguém sabe aqui como é o nome daquela pessoa? Não.
A Bíblia diz que Deus me conhece pelo meu nome. Ele conhece cada um individualmente. Por isso que ele diz que cada um vai se apresentar diante dele e vai dar conta da sua vida. Tudo está nu e patente perante os olhos daquele ao qual um dia a gente vai. Mas só que ele olha para nós com um olhar de misericórdia e de esperança. E quando ele vê a gente se esforçando para querer se aproximar dele, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus espera a atitude minha, a atitude sua em relação a ele, e ele vai corresponder a essa atitude nossa. Ok? Então, ele diz, olha, ele diz, ele não perguntou o nome de Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desça depressa. Na verdade, aquela estava sendo a última passagem de Jesus pela cidade de Jericó. Após ali ia acontecer a crucificação, então aquela estava sendo a última oportunidade de Zaqueu, como também para muita gente que estava à sua volta. Eu quero dizer nesta palavra que assim como para Zaqueu ali foi a última oportunidade, você não sabe se essa palavra que você está ouvindo não está sendo a última. Essa palavra que eu estou pregando, eu não sei também se não vai ser a última. Não sei, porque até o dia que eu vou estar aqui, é o Senhor que determina. O dia que vai amanhecer para mim é chamado de presente. Eu terei se Deus me presentear. Se não, quantos desejou só ter o presente do dia de hoje e não tiveram? Então, bora fazer valer e reconhecer cada momento. Então, Jesus disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero um particular com você. Zaqueu correspondeu ao chamado de Jesus. Quantas pessoas Jesus está chamando? Eu estou pensando, por enquanto não. Meu Deus, é perigoso. Quanta gente que o Senhor está dizendo: conserve a sua vida, ordena a sua vida, larga desse pecado, sai fora disso. Já entendeu, mas ainda continua vagaroso em tomar a decisão certa. Zaqueu, quando ouviu o chamado com Jesus: desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que ele desceu rápido, e diz a Bíblia que Jesus deu a honra a ele de estar na casa dele. Não era qualquer um que tinha essa oportunidade, mas Jesus correspondeu ao posicionamento, às decisões, às atitudes que ele tomou. Hoje eu estarei, quando Jesus chegou, se encontrou com ele sabia que ele estava diante daquele que conhece a vida dele toda, que nada está escondido aos olhos. Aquele homem que era avarento, aquele homem que era ladrão e era mesmo, aquele homem que não se preocupava com a vida de ninguém, meu irmão, na hora que ele se encontra com Jesus, ele abre mão de tudo. Ele fala: ô Senhor, olha, metade dos meus bens eu vou ajudar os pobres. Uma pessoa que nunca se preocupou de ajudar ninguém, tirava dos outros. Mas é assim que acontece. Quando o coração do homem que se encontra com Jesus é assim. Quem não se preocupava, agora passa a se preocupar. Não é para ser a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as atitudes daquele homem, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é a minha pérola preciosa. Por esse relacionamento eu abro mão de tudo. Ah, como isso alegra o coração de Deus. E ele falou: olha, e como ele sabia que na lei já estava escrito que se alguém roubasse, tinha que restituir quadruplicado. Ladrão, alguém que foi constatado que roubou um boi de alguém, ele vai ter que devolver 4 bois, sabe? Por aquele que ele roubou. Na lei já estava escrito, e ele conhecia isso, porém não vivia. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: em relação aos pobres, eu vou ser misericordioso com eles. Em relação a quem eu roubei, é ele que vai dizer, nem é Jesus que vai obrigar, não. Porque é assim. Quando a gente abre nossa vida para Cristo, que o Espírito Santo abre nossos olhos e que a gente reconhece o valor de Jesus, a gente olha para as coisas dessa terra, meu irmão, como coisas pequenas e passageiras. O valor, a presença de Jesus é mais importante do que os presentes de Jesus. Os presentes nos alegram e tudo, mas tudo passa. Mas a presença dele é tudo que eu preciso. É a presença dele que me dá
vida, é a presença dele que me dá proteção, é a presença dele que me dá o suprimento, é a presença dele que me dá o livramento, é a presença dele que me diz que eu vou chegar no lugar da vitória, é a presença dele que vai me apresentar diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Então tudo que eu preciso é da presença dele comigo, para eu me manter. Nada nessa terra pode ser comparado com a presença. O presente é bom, se alegra, mas passa. Mas a presença dele está acima. É tanto que a Bíblia diz que na cidade santa, ao sair dessa terra, o Senhor diz que na cidade santa, lá não vai haver templos como tem nessa terra. Não vai haver templos, sabe por quê? Porque a presença dele vai estar no meio de todos. Então ninguém vai se dirigir à igreja em algum lugar para buscar a presença dele, não. Porque ele está ali. Mas Deus já quer que a gente viva isso hoje. Deus não quer que eu busque ele numa igreja como que ele tivesse pendurado, como em algum lugar tem lá uma imagem de pendurado na parede, então parece que ele está preso ali dentro esperando só eu chegar. Não, não, não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que eu convide ele a fazer morada. Direcione meu coração, minha vida, que haja um relacionamento entre nós. O Espírito Santo veio para me guiar, para guiar a mim, para guiar você em toda a verdade. Ele veio para ser o meu líder. Ele quer essa liderança. É assim que eu serei bem-sucedido, que você será bem-sucedido se o Espírito Santo de Deus encontrar liberdade para guiar meu coração, minhas atitudes, e assim eu viver nessa terra conforme o governo dos céus. Então eu digo para você, faz como Zaqueu, toma as atitudes certas. O que você quer conquistar, aquilo que Deus já falou, seja nessa terra, seja para quando você sair dessa terra, tenha atitude em direção ao que você quer alcançar. Tenha, se mova. Deus reage mais às nossas atitudes do que usando sua soberania. Ele é Deus, ele é Senhor, tem todo o poder, mas ele quer ver minhas atitudes. Ele quer ver suas atitudes mostrando o que você quer. E ele vai reagir a isso. Então, se aproxima de Deus. A barreira que tiver, não fica preocupado, que vão dizer, que vão falar. Não, 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 não. Tira todas essas desculpas e busca se aproximar dele, porque ele é o amigo fiel. Chega um momento em sua vida, meu irmão, você pode estar no meio de todo mundo, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, porque o ser humano é igual a nós, tudo dependente dele. Então ele está acima de tudo. Prioriza Deus, faz como Zaqueu. E diante dessa oportunidade de estar diante dele, que nada nessa terra esteja acima. Faz como Zaqueu. Senhor, o que tiver para fazer, o que for, vou fazer. Mas a tua presença está acima. Sabe o que é que Jesus disse? Hoje chegou salvação a esta casa. Quando João Batista estava pregando, ele falou assim: produza frutos que provem seu arrependimento. Então, cada um que se declara servo de Cristo tem que mostrar pelas suas atitudes se na verdade Jesus está acima. Zaqueu mostrou que o Senhor está acima. Ele era rico, mas ele viu que diante de Jesus essa riqueza dele não dizia nada. Ele era dependente, não é a riqueza de ninguém que vai garantir que essa pessoa vai viver mais ou vai viver menos, e não é a riqueza de alguém que vai determinar que ele vai para o céu ou para o inferno, não. Não é a riqueza que determina. Quem determina é as escolhas, é as atitudes do coração do ser humano. Então, tem um texto na palavra que um homem rico, a propriedade dele cresceu, rendeu muito, porém, ele disse, com tanta prosperidade que eu tenho, vou viver por muito tempo. Jesus falou, o seu tempo é até hoje. Termina hoje o seu tempo, essa prosperidade aí, ó, você nem sabe para quem vai ser. Então, eu estou aqui até o dia que Deus me permitir, sabe? Então, com muito otimismo, vamos fazer valer o nosso tempo, dedica, trabalha e tudo, mas sabendo, tenha Jesus acima de tudo. Faça de tudo para manter o seu relacionamento com Ele, pois é debaixo da boa mão dele que nós vamos viver o melhor de Deus, tanto nessa terra como ao sair dessa terra. Deus te abençoe poderosamente, que cada passo seu te leve aonde Deus quer que você chegue, que é o centro da vontade dele. Deus te abençoe.